Agora vamos falar de um encontro que se realiza já este fim de semana, mas nem tanto o encontro em si, vamos perceber a profissão que está no centro deste encontro, que é a fisioterapia. Muitos de nós precisam, ou mesmo os que julgam não precisar, será que deviam conhecer esta profissão? Porque há muitos em termos de potencial e todos nós temos um corpo, temos que saber utilizá-los da melhor forma. Vamos conhecer aqui os nossos três convidados. Muito obrigada ao Pedro Rebelo, enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. No centro, a senhora Ana Moreira, fisioterapeuta da Neurologia Pediátrica. E aqui, mais distante, mas não menos importante, Carlos Martins, obrigada, fisioterapeuta da Neurologia de Adultos. Portanto, temos aqui diferentes áreas de desempenho da vossa atividade, mas tudo se sumariza no que é um fisioterapeuta, não é? Cada vez mais importante na nossa sociedade. Sim, obrigado pela sua presença. E obrigado por esta oportunidade e desde já felicitar a Comissão Organizadora do terceiro encontro dos fisioterapeutas da região autónoma da Madeira, um encontro científico, mas que vai para além de ser um encontro científico, é também um encontro de culturas, de gastronomia, é um encontro também onde os sponsors estão-nos a apoiar, muito importante para esta realização, mas acima de tudo é o que disse muito bem, que é o fisioterapeuta é um profissional altamente especializado na área do movimento, da atividade física, é um indivíduo que pode atuar desde o início, muito antes do nascimento, até a fase paliativa, se assim quisermos. Temos aqui os convidados que têm duas zonas de extremo de atuação e como profissional que é integrado em equipas multidisciplinares com um papel muito importante na promoção da saúde, na prevenção da doença. Há uma mudança de paradigma. Não podemos pensar só no fisioterapeuta naquele momento que precisamos de fisioterapia quando existe um problema. Neste momento temos uma população muito envelhecida em Portugal, os números são significativos. Temos também com isso uma série de complicações normais do processo de envelhecimento que ocorrem, associada a isso também uma condição de patologia que pode estar associada. E uma delas é a patologia neurológica, que pode também estar aí associada, e este encontro retrata exatamente isso. É um olhar diferente e global para a neurologia, com profissionais de provenientes experiências de intervenção e que pretendem ser uma mais-valia para a comunidade, centrar a nossa atuação a nível da comunidade. Agora, faço-lhe uma pergunta um bocadinho manhosa. Sim. Acha que é a opinião da sociedade que tem mudado, tem olhado de forma diferente para os profissionais desta área? Ou são os profissionais que perceberam também as dinâmicas, o envelhecimento, portanto, os diferentes desafios e se adaptaram e conseguiram mostrar o seu know-how? Sim, eu acho que é um pouco das duas coisas. Acho que os profissionais também já perceberam que tem que haver uma mudança de paradigma e têm que ir para além da intervenção clássica e histórica que se conhecia da fisioterapia. A profissão, em termos de conhecimento científico, evoluiu muito. Neste momento temos mestrados, doutoramentos em área específica da fisioterapia, com estudos e com pessoas a fazer um trabalho muito válido na comunidade local, nas câmaras, nos centros de saúde. E esse trabalho na comunidade, nas câmaras, nos centros de saúde, e o desporto, que em particular traz sempre muita publicidade à fisioterapia, digamos assim, tem trazido também uma mudança da população. Ou seja, a população agora está mais preocupada quando procura um fisioterapeuta ou tem cuidados de fisioterapia, quer ter a certeza que é um fisioterapeuta e deve fazê-lo. Como quando tem um enfermeiro deve ter certeza que é um enfermeiro, quando tem um médico deve ter certeza que é um médico. E, portanto, deve exigir esse nível de competência do outro profissional. Como profissional de saúde, eu acho que é uma vertente que tem-se pautado um bocadinho com as duas valências. A comunidade já nos reconhece, até mais do que as instituições, muitas vezes, mas ainda há muito por fazer nesta profissão. Mas este tipo de encontro é uma boa forma de encontro de sinergias, não é? No seu caso, está numa área que eu acho que é de veras desafiante, tanto o seu como também aqui do Carlos, mas quando falamos da vertente pediátrica, é preciso, quer dizer, criar um paradigma totalmente distinto, não é? Sim, porque estamos... eu acho que o que me encanta, digamos, na fisioterapia é esta parte da pediatria, porque nós começamos muito cedo com situações complexas de uma família que sonha ter um bebé Nestlé. E as coisas não correram bem. Portanto, temos um bebé com problemas, temos uma família que não estava nada à espera e, portanto, nós temos, para além do nosso conhecimento científico e das nossas formas de abordagem e técnicas, temos também uma família que está num processo complicado. Temos situações cada vez mais pequeninas e realmente temos que estar muito bem preparados, ter muitas ferramentas em termos técnicos, sabermos o que em termos nacionais e internacionais se faz para podermos atuar
e para que eles cresçam de uma forma não normais, porque têm um problema, mas com um mínimo de incapacidade e serem reconhecidos na escola pelos pares, serem reconhecidos nos grupos com os amigos, poderem praticar o seu desporto com os amigos, poderem ser perfeitamente autónomos na sociedade. Isto começa desde muito cedo, mas realmente eu acho que ser fisioterapeuta nesta área implica que a gente esteja emocionalmente muito estável. Mas pois, porque isto como dói às também vezes. Não é muito só a criança em si, é toda a família que idealizava o tal bebê perfeito e temos que conseguir trabalhar a perfeição dentro das suas pequenas imperfeições ou necessidade de adaptação, não é? E as mudanças que uma família tem perante um bebê que tem problemas. O número de consultas, o lidar com ele, é difícil dar de comer, é difícil dar banho, eles às vezes são difíceis de consolar, é difícil dar-lhe um colo, tem que se ensinar, temos que estar com os pais. Isto, quanto mais cedo nós começarmos, realmente mais a família também vê perspectivas positivas de conseguir saber lidar com esta criança. O grande problema na pediatria é que ainda se espera muito a ver se passa. Aos 3 meses vamos ver se passa, aos 6 vamos ver se passa. Pensamos que a probabilidade é maior com o crescimento das coisas evoluírem positivamente. Evoluírem, adquirirem padrões de movimento mais atípicos, ser mais difícil para o manusear da criança no dia-a-dia, e realmente isto tem que começar muito cedo. E uma das vantagens e a importância deste encontro é alertar um bocadinho a sociedade e alertar também os outros profissionais de saúde que é preciso começar cedo, porque as coisas hoje em dia despistam-se muito cedo. Agora, este espaço entre o que já sabemos e o começar é que realmente tem que ser cada vez mais curtos, até porque temos uma família que às vezes não é o pai e a mãe, é todo o resto que a rodeia que vai ter que ter rotinas e um stress muito, muito complicado, não é? Todo o processo familiar é alterado. Agora também faço-lhe uma pergunta difícil. Qual a situação, assim, de repente, que lhe surge à mente que foi mais desafiante em termos de carreira até hoje? Não querendo quebrar o sigilo de todo, mas a situação em termos de, ok, o que é que eu faço com esta criança, o que é que eu consigo fazer em termos de potencial e que guardo com carinho e que seja o alimento para o seu dia-a-dia? Eu recordo uma situação que ele nasceu com 25 semanas, fez há dias 18 anos, e que nasceu com 25 semanas, portanto eram gêmeos, o outro gêmeo acabou por morrer, tiveram que retirar este, de uma família que se complicou, mas que depois conseguimos com ajuda seguir o caminho, e realmente foi uma grande lição, porque ele neste momento faz marcha e é autónomo dentro de uma família tradicional portuguesa, mas que bem integrado, e realmente que vi ali momentos que não sabia muito bem. A família fazia questões, vai falar, vai andar, especialmente vai andar, vai ser capaz de ir com as irmãs de bicicleta, vamos poder ir fazer férias com a família, ele vai poder ir para uma piscina, estas coisas. E havia muitas situações complicadas. E realmente o facto de eu o seguir, e agora ele fez 18 anos, eu fui à festa de anos com a família, e vê-lo integrado, é isto que me faz pensar, quando nós abordamos uma criança e na intervenção de um bebé pequenino, temos que pensar sempre, ser muito ambiciosas. Quando ele for um adolescente, o que é que ele se vê ao espelho? Como é que ele se vê? Quando ele tiver 18 anos, por exemplo, esta história, realmente ter os amigos, ter toda a gente, ter alguns músicos famosos que lhe dirigiram via Skype uma mensagem, é qualquer coisa de muito positivo. E é isto que nos faz pensar e delinear muito cedo aquilo que queremos para futuro, não é? Mas só realmente com prática e termos um bom conhecimento científico, a formação contínua que um fisioterapeuta deve ter. Não pode acabar um curso as novidades, e arrumou porque tem a profissão, tem diploma, tem realmente uma grande, grande obra pela frente. Tem uma licença para continuar a aprender, não é? E no seu caso, Carlos, também é o mesmo. Noutra etapa da vida, distinta, porque aqui falamos na pediátrica, no seu caso é um bocadinho mais à frente, não é? É um bocadinho mais à frente, mas agora já não é assim tão à frente, porque antigamente a gente olhava para as doenças neurológicas, afetavam sobretudo a população mais idosa. E neste momento, não, o AVC, temos o AVC nos indivíduos jovens, com 20, 30 anos, e portanto este tipo de patologias não afeta só o indivíduo, afeta a família toda, portanto afeta todo o núcleo familiar e portanto
torna complexa a capacidade de integração através da pessoa, quer no seu ambiente familiar, quer a nível profissional, e, portanto, torna um bocadinho complicado em termos de reabilitação. Quando nós falamos na reabilitação propriamente do indivíduo, não é só do indivíduo, tem que ser de toda a família e ensinar, sobretudo à família, estratégias para conseguir lidar com a situação e, sobretudo, temos de ter a consciência que a fisioterapia não é só a que se faz no hospital ou na clínica, mas o mais importante é aquilo que nós ensinamos para o indivíduo conseguir, ou a família conseguir ajudar o indivíduo em casa. Isto porquê? Porque, claro, quando nós não conseguimos fazer algo com um braço ou com uma perna, nós vamos tentar compensar, vamos tentar usar o outro lado. E quanto mais precocemente nós prevenirmos estes comportamentos compensatórios e mais entendermos que o sistema nervoso tem uma capacidade de reorganização tão grande e que a família faz parte dessa, ou seja, uma ajuda extra que nós temos ali, é uma mais-valia para nós conseguirmos modificar este tipo de indivíduos. E é engraçado frisar esse aspecto porque nós queremos a resposta imediata, não é? Sim. Se eu vou demorar mais tempo a chegar com este braço que pronto, tem redução de força, eu vou usar aquele para tudo. Mas quanto menos utilizar, claro, menos capacidade tenho de trabalhar o seu potencial, não é? Mas isto nós podemos processar isto da seguinte forma. Nós não podemos pensar que o indivíduo neurológico, vamos supor com um AVC, com um traumatismo craniano, que é melhor sair da cadeira de rodas para andar com um tripé e depois de largar o tripé consegue ter marcha independente. As coisas não se processam assim dessa forma. Mais vale, às vezes, esperar mais algum tempo e, em vez de estar um mês na cadeira, estar 2 ou 3 e a partir daí ser um indivíduo independente, do que começar a ganhar uma série de compensações que depois são muito mais difíceis de retirar. Isto porque se o sistema nervoso aprende a fazer um determinado comportamento de uma forma compensatória, mas consegue cumprir o objetivo, está na mesma tudo bem. E também estava a falar de outra questão que eu acho que temos que estar cientes, que é o trabalho de casa. Sim. E às vezes no ambiente hospitalar tudo certo, fazemos o que o fisioterapeuta manda e depois quando vamos para casa esquecemos de fazer, não continuamos. Será que devia haver um tempo determinado, um tempo estanque, em que na comunidade continua a ser seguido por um fisioterapeuta? Quando nós pensamos na reabilitação do doente neurológico, é um processo de 24 horas. Ou seja, a forma como o doente dorme, a forma como o doente come, tudo isso é reabilitação. E, para além disso, os períodos de sono são extremamente importantes para favorecer a reorganização do sistema nervoso. Claro que o indivíduo com patologia neurológica é muito mais plástico até aos 6 meses, sem dúvida nenhuma. Mas não quer dizer que, a partir dos 6 meses, ele não seja plástico e não haja capacidade de mudança. Portanto, nós temos de ter sempre isto em consideração, que a reabilitação do doente neurológico não para, ou não deve parar aos 6 meses. Deve ser para toda a vida. Porquê? Porque as pessoas também vão envelhecendo e, para além do processo de envelhecimento, também tem a lesão neurológica. E, portanto, o doente com patologia neurológica deve estar inserido num programa de reabilitação, não só para 1 ano ou 6 meses, mas deve ser para toda a vida. Mas o que vemos não é essa prática, a realidade. Daí a taxa de sucesso a reduzir passado algum tempo. Não por culpa do fisioterapeuta, mas se calhar a culpa é nossa. Do sistema. Acha que o problema é mesmo o sistema? Isto porque muitas das vezes os indivíduos com patologia neurológica não têm acesso, se estivermos a falar, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, a todo o ano conseguirem fazer fisioterapia 2, 3 vezes por semana. Muitas das vezes é impossível. E o que o doente diz, muitas das vezes, é a primeira alta é difícil, que é alta hospitalar, e vou para casa, mas a segunda alta ainda é mais complicada, que é quando acaba a fisioterapia, a terapia ocupacional, acaba tudo e o doente fica sozinho com as incapacidades que tem e sem recurso a mais nada. E a questão é, então e agora? Como é que se resolve isto? Bom, é um bom desafio, de facto, é um bom desafio. Mas talvez levasse para uma questão que é pensar estes problemas a montante. Não é? Há um conjunto destas patologias que foram aqui faladas do foro neurológico, algumas não conseguimos prevenir, mas há muitas outras que dependem de um conjunto de aspectos importantes, como um sono adequado em termos de qualidade e quantidade, uma alimentação adequada em termos de quantidade e qualidade e uma atividade física, o movimento em termos de quantidade e qualidade adequado. E, portanto, se nós tivermos
estes ingredientes todos na proporção certa, se calhar conseguimos prevenir alguns problemas do ponto de vista de desencadear doenças do foro neurológico, porque a pessoa terá ou tendência a ter uma vida mais saudável. E essa vida mais saudável depende de multiprofissionais, onde se inclui também o fisioterapeuta, até porque ele tem uma formação específica na área da saúde, dentro dos profissionais de saúde, é capaz de ser aquele que melhor depois lida com o movimento. E, portanto, movimento é vida, não pode haver vida sem movimento, mas também não pode haver movimento sem vida. Portanto, isto tem que ser pensado a montante. Se isto for pensado a montante, o Sistema Nacional de Saúde poupa dinheiro. Porque vamos ter menos AVCs, vamos ter menos problemas. Pensamos no imediato, não é? Mas, de facto, Isto é um pensamos no imediato e a médio, para ter frutos é a médio e longo prazo que os vemos. Temos que o pensar de outra forma, sim. Mas na vertente curativa, como dizia aqui o seu colega, acha que também devia haver uma revisão em termos de acesso? Penso que sim, em termos de programas. Aliás, o que aqui foi focado neste programa de 24 horas, que tem que ir para além dos 6 meses, 1 ano, é um programa para uma vida. E esse programa para uma vida não depende só do fisioterapeuta, obviamente, depende de uma equipa multidisciplinar que em diferentes momentos terá tarefas também diferentes em termos de proporção. Apostar em programas do Sistema Nacional de Saúde que possam ir para além disso é uma boa política, é uma boa medida, porque vai acarretar economias ao nível da saúde muito maiores. E a função é essencialmente conseguir que o indivíduo seja funcional, tenha funcionalidade, certamente a sua qualidade de vida vai melhorar e, portanto, vai ter menos custo à sociedade, à família, a toda a comunidade envolvente. Não Portanto, queremos apenas acrescentar dias à vida, queremos vida nestes dias. Nestes dias, é isso. Obrigada por cá virem, parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado também. E por espelharem isto na sociedade e continuarem a querer refletir como podemos ser mais e melhores cada dia que passa.